A Câmara dos Deputados pode votar nesta terça-feira um projeto que aumenta penas para quem desviar recursos no combate à Covid-19. Para falar mais sobre esse assunto, nos atende gentilmente a autora do projeto de lei, a deputada federal pelo Novo aqui de São Paulo, Adriana Ventura. Deputada, como vai? Bem-vinda. Muito obrigado por nos atender. Muito bom dia, é um prazer falar com você e todos os ouvintes. Deputada, de que forma é possível aumentar as penas para quem comete esse tipo de irregularidade? Como que essa matéria vai tramitar no Congresso? E de que forma é possível punir com mais rigor quem comete irregularidades, no caso, nesse período da pandemia? Bom, então, esse projeto, na verdade, ele é bem simples, né? Ele foi protocolado no início de abril, dia 2 de abril, e o objetivo dele é alterar o decreto que existe, né, o 2.248, e o que ele faz? Ele duplica as penas de crimes contra a administração pública, quando especialmente forem praticadas durante o estado de calamidade pública. Então, o que a gente está vendo nessa pandemia? Muitos recursos foram liberados, bilhões e bilhões, e sem licitação, os processos têm que ser afrouxados, isso é natural, porque os gestores têm que ter agilidade para comprarem as coisas e tal. Só que o que a gente está vendo é um monte de desvio, um monte de escândalo, né? Eu li uma reportagem ontem que já tem mais de 2 bilhões e 200 milhões sendo investigados, isso em 31 denúncias. Então, é um absurdo. E esse projeto, o que vê? Ele duplica as penas desses crimes praticados contra a administração pública durante esse período de pandemia, porque a gente vê que em todos os estados está acontecendo isso. Você perguntou do trâmite do projeto. A urgência foi aprovada no início de junho e até agora não votou. Então, existe a promessa de ser votado essa semana, faz mais de um mês que está na pauta e ele não é votado. E cada hora é por uma razão. É porque entra medida provisória, é porque um partido X não quer votar e por aí vai. Mas essa semana eu tive a garantia do presidente Rodrigo Maia que ele irá colocar em votação. Deputada, agora diante dos nossos comentaristas, começando por Rodrigo Constantino. Bom dia, deputada. Eu entendo e aplaudo, claro, a tentativa de duplicar a pena durante a pandemia, mas a pergunta que eu lhe faço é por que não tornar isso permanente? Quer dizer, é claro que a pandemia foi uma grande amiga de corruptos, porque justamente como a senhora colocou, você tem que relaxar certos protocolos, licitação, justifica preços mais exorbitantes, mas desviar dinheiro de saúde num país que tem já uma situação tão capenga, né, tão precária do sistema de saúde, isso aí é, de fato, uma espécie de crime hediondo. Por que não lutar para tornar permanente a pena mais rigorosa para esse tipo de desvio? Olha, então eu quero colocar 2 pontos. Eu concordo inteiramente com você, porque estão tirando dinheiro de saúde. Então, é menos respirador, é menos leito. A gente viu várias pessoas que não tinham leito, que não tinham nenhuma condição e que não tinha nenhum médico. Então, a gente fala, corrupção mata. Quem desvia recurso neste período, principalmente, é o que você falou, é assassino, está matando. Agora, esse projeto, a relatora é a deputada Grace Elias. Ela construiu o relatório de uma maneira que não será só para essa pandemia, será para qualquer estado de calamidade pública. Então, o que isso quer dizer? Em qualquer situação, nesta pandemia, em uma próxima futura, se tiver, foi decretado estado de calamidade pública, tem recurso rolando solto, sem licitação, tal, as penas serão dobradas. Tudo que foi relacionado ao combate de uma pandemia quando estiver em calamidade pública. Joel Pinheiro... Pois não. Vai lá, desculpa. Não. Mas tem uma tristeza aqui que eu também tenho que te falar. A gente está falando de direito material. E a tristeza e a minha pressa é que eu quero que seja aprovado logo, porque só passa a valer para tudo que foi praticado depois da sanção. Então, todo mundo que já meteu a mão em abril, em maio, em junho, em julho, infelizmente, nesta pandemia já foi, entendeu? Então, a nossa pressa é essa. Desculpa, Joel, eu te cortei. Não, agora sim o Joel faz a pergunta para a senhora. Joel. É isso, deputada. Bom dia. Bom Eu queria dia. puxar a discussão, deputada, para o outro lado da questão. Queremos, sim, claro, penas mais duras para a corrupção, mas a gente sabe que também muitas vezes é a oportunidade do crime que está ali. E se a gente conseguir atuar na origem do crime da corrupção, a gente talvez tenha até mais sucesso em diminuí-lo. Qual o caminho, hein? Qual o caminho para tornar essa realidade de tantos estados e municípios algo menos prevalente no país? Então, você sabe que essa discussão ela é muito relevante, porque tem pessoas até que são
super bons parlamentares, e eles discutem a questão do aumento de pena, aumento de estado penal, né? Eles falam, mas o que adianta? A gente tem que trabalhar numa prevenção, não é isso? Então, Joel, a minha resposta para você é a seguinte: realmente, nos estados, a gente tem que ter uma discussão mais profunda para colocar bons gestores, fechar torneiras, controlar, coisa que não é feita, né? A gente tem que parar com esse clientelismo, a gente tem que parar com um monte de coisa para isso realmente se tornar, ser muito mais uma prevenção do que um pós. Acontece que também, por outro lado, esse sentimento de impunidade, que eu faço, daí são 2 anos, daí prorroga aqui, daí vai... Esse sentimento, aumentar a pena, tem um efeito educativo, porque todo mundo que mete a mão em dinheiro público, todo corrupto, o que ele faz? Ele mede ali, né, qual é meu benefício e qual é o meu risco de punição. O que acontece é que hoje o benefício é altíssimo e o risco de punição é baixíssimo, tanto até chegar às vias de fato de ser preso, como também a pena é relativamente pequena perto do crime que a pessoa está cometendo, né? É uma questão de priorizar e colocar na balança. Então, é uma discussão importante que precisa ter a devida profundidade. Então, a resposta para a tua pergunta, a gente sempre fica nesse trade-off. E o que o Constantino falou anteriormente, que eu acho interessante, que ele falou de crime hediondo, eu gostaria de falar uma curiosidade. Tem muitos projetos lá na Câmara, que inclusive tem um outro bloco de projetos para este período que queriam transformar este crime como crime hediondo. Então, tem um bloco ali, então tinha o bloco do aumento de pena e tinha o bloco do crime hediondo. Se a gente tivesse tempo e condições, deveria ser discutido nesse sentido, só que foi separado em 2 blocos, porque a discussão de crime hediondo é muito mais profunda, é muito mais polêmica, e à distância, vamos lembrar que não estamos funcionando de um jeito normal, e isso, inclusive, não ia nem virar aumento de pena, que dirá crime hediondo. Deputada, rapidamente para fechar, o foco desse projeto quem é? É o servidor público ou é também um governador, mas há o foro, um senador, um deputado, enfim, qual que é o foco desse projeto? É quem trabalha na administração pública ou até quem trabalha num governo de estado, numa prefeitura? Qual que é o foco? Todos os gestores públicos, todo mundo que mexe com recurso público é responsável. Vamos lembrar que a gente está falando de pessoas que se apropriam de valores, pessoas que deixam de exercer o que é o que precisa fazer, aquela pessoa que exige um benefício para fazer alguma coisa que ele já tem que fazer naturalmente, que vende mais caro e que realmente exige uma vantagem indevida. Então a gente está falando de todos os gestores que atuam na administração pública. Ok. Deputada Adriana Ventura, do Partido Novo aqui de São Paulo. Obrigado mais uma vez pela atenção e boa semana. Boa semana a todos vocês, muito obrigada. E torçam para que o projeto seja aprovado essa semana e votado. Muito obrigado.